Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão hoje após se reunir com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Lupe entregou o cargo e agradeceu ao presidente pela oportunidade. O ex-ministro estava sendo pressionado desde o início da operação da Polícia Federal, na semana passada, que apura descontos irregulares feitos por associações que possuem convênio com o INSS e que podem ter desviado mais de 6 bilhões de reais nos últimos anos. Daqui a pouco, mais informações sobre a saída do ministro Carlos Lupe. Depois de mais de um mês de busca, a polícia de São Paulo prendeu um homem suspeito de perseguir e incendiar a casa de uma mulher. A jovem já tinha uma medida protetiva que impediu o homem de se aproximar dela. Essas imagens foram gravadas em frente à casa da vítima em Itapevi, na região metropolitana. Um homem de moletom e capuz entra na casa e sai minutos depois. Segundo a vítima, que tem medo de aparecer, foi neste momento que o suspeito ateou fogo no imóvel. Ela só não se feriu porque estava viajando. Até o ano passado, os dois faziam parte da mesma turma de amigos. As perseguições começaram depois que eles trocaram beijos numa festa. Sempre falava para ele, olha, eu não estou no momento de namorar ninguém, eu quero só amizade. A vítima afirma que encontrou até um gravador escondido pelo suspeito dentro da casa. Aí eu subi em cima do guarda-roupa, foi quando eu me deparei com o gravador. Eu já entrei em desespero. A casa está sem energia elétrica e quase todos os móveis foram incendiados. Aqui onde a gente está entrando agora era o quarto da vítima. Não sobrou nada, nem cômoda, armário ou cama. Agora a mulher está sem lugar para morar. Aqui vivem outras 8 famílias que conseguiram sair a tempo. São vários tipos penais que ele incidiu quando ainda empreitava contra a vítima. Esse tipo de perseguição é conhecida pelo nome em inglês stalking e é crime no Brasil. A pena pode chegar a 2 anos de prisão e multa. Um stalker, que é um perseguidor, ele faz isso para intimidar, para conseguir as coisas que ele quer, para manipular. No ano passado, foi registrado, em média, um caso de stalking a cada 6 minutos e 48 segundos. Se ele foi lá, teve capacidade de tacar fogo na minha casa, eu não sei o que ele é mais capaz. Presidente Lula escolhe Volney Queiroz para substituir o ministro da Previdência, Carlos Lupe. E presidente do INSS discute ações para ressarcir aposentados vítimas de fraude. Casos de estupro virtual ameaçam a vida de crianças e adolescentes e preocupam autoridades. China admite que pode negociar tarifas sobre produtos importados com os Estados Unidos. Você vai ver por que vender o carro sem regularizar os documentos pode dar muita dor de cabeça. No domingo, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam em jogo que marca o reencontro de Gabigol com o rubro-negro. E um dos maiores músicos do país, o maestro João Carlos Martins, vai se despedir dos palcos internacionais. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A venda informal de veículos sem registro no Detran pode trazer muitos problemas para quem ainda tem o nome no documento do carro, como multas e até processos criminais. Só no ano passado, mais de 2 milhões e 400 mil negócios desse tipo foram feitos em todo o país. Por confiança, Jefferson decidiu vender o carro para o vizinho no ano passado, sem formalizar a transferência no papel. Mas depois de fechar o negócio, o veículo foi repassado a uma terceira pessoa. E aí, a dor de cabeça começou. Em 5 meses, Jefferson recebeu 14 multas, que somadas chegam a R$ 2.500 no nome dele. Abriu um boletim de ocorrência, infelizmente quem está com o veículo vai ter que se responsabilizar.
multas de pedestre, multas de farol, excesso de velocidade, todos os tipos de multa estavam chegando para mim. Em 2024, mais de 2.400.000 negócios desse tipo foram realizados no Brasil. São as chamadas transferências precárias, quando a venda do veículo é feita de forma irregular, sem registro no Detran. O estado de São Paulo teve mais de 1.200.000 casos no ano passado, segundo o Ministério dos Transportes. O Detran alerta que vender um carro sem registrar a transferência pode trazer consequências sérias. Legalmente, quem responde por qualquer infração é quem ainda aparece como dono no documento. Por isso, o acordo informal traz riscos de multas e até de processos criminais. Ele irá responder civilmente se esse carro se envolver num acidente, por exemplo, sem vítimas, mas que haja danos, um atropelamento, uma morte, por exemplo, ele pode ser também objeto de investigação criminal e sofrer um processo criminal. O comprador do veículo também tem responsabilidade no negócio e deve ir ao Detran para fazer a vistoria e pedir a transferência do carro para o nome dele. Depois de fechar o negócio informal, Jefferson teve a CNH suspensa e vive com medo. Um atropelamento, algum furto, algum delito com o veículo e a polícia vinha atrás de mim, né? Porque como está no meu nome. Uma brasileira foi encontrada morta em um hotel nas proximidades de Tóquio. Ela estava sem os objetos pessoais e tinha passagem marcada para o mesmo dia em que o corpo foi encontrado. Nas redes sociais, a brasileira publicou vários relatos do que mais achava interessante no país asiático, como culinária. Eu peguei o ovo achando que era cozido, o ovo tá cru. Amanda Borges tinha 30 anos. Ela é de Caldazinha, na região metropolitana de Goiânia, mas atualmente morava em São Paulo. A Amanda viajou em março para a Coreia do Sul para cuidar de um parente do namorado. No início de abril, foi para o Japão participar de um intercâmbio e assistir a uma corrida de carros, esporte favorito dela. A Amanda deveria ter viajado de volta ao Brasil no dia 1º de maio, mas não embarcou e horas antes do voo parou de responder às mensagens da família. O corpo dela foi encontrado pelas autoridades japonesas no hotel onde estava hospedada, com sinais de asfixia e sem os objetos pessoais. O Itamaraty e a Assessoria de Assuntos Internacionais de Goiás prestam auxílio aos familiares. O Japão é considerado um dos países mais seguros do mundo. No ano passado, em todo o país, aconteceram 912 homicídios e 1.361 roubos. A Prefeitura de Porto Alegre anunciou que o plano de proteção contra as cheias só deve ser concluído em fevereiro do ano que vem. Na capital e no interior do estado, famílias ainda aguardam a entrega de casas definitivas. Gabriel trabalha na região central de Porto Alegre e não esquece da enchente. A gente fica com um trauma quando vê um tempo fechado ou quando tu vê uma previsão de uma semana inteira de chuva, tu acredita que será que vai acontecer tudo de novo? A prefeitura fez um balanço das obras de recuperação da cidade. Técnicos ainda trabalham no sistema de proteção contra as cheias e a previsão de conclusão é em fevereiro de 2026. Até o fim de maio, mais de 2.000 famílias vão receber um auxílio de R$1.000 mensais porque tiveram as casas destruídas. Nós tivemos, então, domicílios impactados, ou seja, a chuva impactou aquele domicílio, 20 mil e pouco. Veja o impacto que a enchente trouxe na vida das pessoas nessas áreas alagadas. Hoje também foi sancionada a lei que institui o dia 3 de maio como o Dia da Superação e da Solidariedade, em referência à data em que as ruas de Porto Alegre começaram a alagar. Nesta semana, o Ministério das Cidades anunciou que 10.500 moradias definitivas serão destinadas às famílias que tiveram as casas destruídas no estado. Segundo o governo federal, mais de 7.000 famílias estão aptas a receber as residências e cerca de 1.500 foram contempladas pelo programa de compra assistida, que garante o financiamento de um imóvel de até R$200 mil. O que mais nos desespera é a insegurança, do que irá acontecer. Por isso nós pedimos a celeridade das obras.
Em Mussum, no Vale do Taquari, 80% da área urbana ficou debaixo d'água. A solução foi realocar quase 1/3 da população para áreas sem risco de alagamentos. A gente também fez um processo de compreensão, um processo de evolução, para que as pessoas fossem entendendo a importância de se realocar para áreas mais seguras e tendo a sua dignidade devolvida, mas devolvida com segurança e com qualidade de vida. E na Bahia, 117 municípios estão em alerta de perigo para as fortes chuvas. Na região metropolitana de Salvador, a tempestade provocou alagamentos e deslizamentos. Em Salvador, uma tromba d'água no mar assustou os moradores. Está aumentando. As fortes chuvas provocaram muitos estragos. Árvores caíram, ruas e casas ficaram alagadas. Na periferia, o telhado deste imóvel cedeu e a água inundou os cômodos. Os moradores ficaram desesperados. Quando eu olho assim que eu vejo a casa sem um teto, sem nada, não sei nem o que falar. Na região metropolitana, uma família ficou ilhada dentro de casa. Vizinhos usaram um barco para resgatar os moradores. Rios transbordaram. A força da água destruiu estradas. Quando eu cheguei, estava tudo sujo aqui. Perdi tudo também. Uma encosta cedeu e atingiu 2 carros. Ninguém ficou ferido. Em 24 horas, choveu mais de 100 milímetros em Salvador e região metropolitana. A Defesa Civil recebeu cerca de 150 chamados de emergência. E a previsão é de mais chuva nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para 117 municípios baianos. Em Canápolis, no oeste do estado, um homem de 46 anos morreu depois de ser atingido por um raio dentro de casa. Segundo a Defesa Civil, o acumulado de chuvas pode chegar a 400 milímetros até terça-feira. Como você viu na reportagem, os temporais já provocaram alagamentos e transtornos, principalmente na região metropolitana de Salvador. A Giovana Rizardo chega agora para trazer as informações do tempo para a gente. Oi, Giovana, tem alerta para este sábado? Boa noite para você. Tem sim, Salsi. A chuvarada segue persistente. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você que acompanha o JR. Na região de Salvador tem alerta vermelho de grande perigo. Esse é o mais alto da escala de avisos do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanhã ainda chove praticamente o dia todo. Há risco de novos deslizamentos e enchentes. A partir de domingo, a chuva diminui. Até segunda, tardes entre 27 e 29 graus. Já em Florianópolis e em São Paulo, tempo firme. O sol predomina e as máximas oscilam entre 26 e 29 graus. Em Cuiabá, dia abafado com pancadas à tarde e esquenta até os 33 graus. Hoje, municípios do litoral da Bahia registraram metade da chuva esperada para o mês de maio. Neste momento, chove em pontos isolados do Amazonas, Pará, Amapá e Rio Grande do Sul. Amanhã, a frente fria estacionada sobre a Bahia mantém o aguaceiro na região. Uma outra frente avança devagar no sul do país e provoca chuva fraca no interior do Rio Grande do Sul. Entre Acre, Amazonas e Rondônia, calor e umidade formam temporais. Sábado à tarde com 26 graus em Porto Alegre, 28 no Rio de Janeiro, 29 em Goiânia, 27 em Aracaju e até 31 em Macapá. Tempo Delivery. A Estela é de São Vicente, litoral de São Paulo. Estela, bem-vinda. Fim de semana ensolarado, perfeito para aproveitar a praia. As máximas ficam em torno dos 25 graus e a semana também começa com tempo firme. A Vera Lúcia é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Vera Lúcia. No fim de semana e na segunda, o sol aparece com poucas nuvens no céu e faz até 28 graus. Bom para um passeio ao ar livre. Participe do nosso delivery. Poste o nome de uma cidade nas redes sociais e a hashtag você no JR, Salsi, Sérgio. Até amanhã, Giovana. Veja a seguir: violência virtual contra crianças e adolescentes cresce e acende alerta para pais e autoridades. E as atualizações em Brasília sobre a mudança no Ministério da Previdência.
Carlos Lupe pede demissão do Ministério da Previdência e governo anuncia atual secretário executivo da pasta, Volney Queiroz, como novo ministro. Os juros do rotativo do cartão de crédito voltaram a subir aqui no Brasil. A taxa média cobrada pelos bancos chegou a impressionantes 445% ao ano. É o maior patamar desde 2017. O Irã usou o cartão de crédito para investir no próprio negócio, mas o comércio não deu certo e a fatura ficou. O que era uma dívida de R$ 2.500, hoje já passa de 7 mil. Infelizmente, fiquei desempregado e continua correndo o juro. Quanto mais demora e quantas vezes você repassa lá, mais juros vem. O temido juros rotativo do cartão de crédito entra em cena quando o cliente não paga o valor total da fatura até o vencimento. Em março, a taxa média cobrada pelos bancos chegou a 445% ao ano, a mais alta entre todas as modalidades de crédito para pessoas físicas. Por isso, o alerta: evite cair no rotativo. Se eu não tiver reservas financeiras, eu preciso buscar uma alternativa para eu evitar de ficar vencida aquela fatura e não ser honrada naquele momento. O educador ressalta ainda a importância do controle financeiro e diz que a vida de quem não consegue equilibrar os gastos é como a de um motorista sem rumo. Na estrada, para não se perder, é preciso um GPS. Nas finanças, ele se chama orçamento. Mostra o caminho, evita desvios e protege das dívidas. Ignorar esse mapa é arriscado. O destino pode ser o rotativo do cartão de crédito. E sair dele é muito mais difícil do que parece. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 87% das famílias endividadas têm o cartão de crédito como parte da dívida. Muitas vezes a causa não é o parcelamento do que eu fiz no cartão de crédito, e sim o meu cotidiano. Eu estou gastando mais do que eu estou recebendo. O número de golpes digitais aumentou aqui no Brasil. Em 2024, as vítimas perderam mais de 10 bilhões de reais. Jovens e idosos são o alvo principal desses criminosos. Assunto para Patrícia Lages. E Patrícia, surpreende que os jovens acostumados com essa tecnologia toda de hoje em dia estejam entre as vítimas, né? Boa noite. Boa noite, Salsi. É verdade. Boa noite, Sérgio. Boa noite para você de casa. Pelo menos uma em cada 4 pessoas acima dos 16 anos já perdeu dinheiro em golpes virtuais. Os mais jovens são vítimas fáceis pelo excesso de confiança, por acharem que dominam a tecnologia. E aí, sabendo disso, os criminosos investem em técnicas psicológicas e oferecem exatamente o que esses jovens buscam: facilidade, imediatismo e preço baixo. Já os idosos são pegos pela dificuldade em lidar com as tecnologias e de não saber, por exemplo, como é possível clonar aplicativos de mensagem onde aparecem nome, número e foto de algum parente que geralmente apresenta ali alguma dificuldade e pede dinheiro, principalmente via Pix. Patrícia, com o vazamento de dados, as informações pessoais de muita gente ficam expostas na internet e aí aumenta o risco de golpe. É um prato cheio, né, Sérgio? Olha, ter os dados verdadeiros como nome, CPF, número de conta bancária, não significa que quem está do outro lado da linha seja de fato um funcionário do banco ou do INSS, por exemplo. Na dúvida, ligue diretamente para o banco. E atenção, o INSS não faz nenhum tipo de contato telefônico. Patrícia, outra fraude comum é quando os criminosos criam sites falsos de lojas e vendem os produtos a preços abaixo do mercado. Como não cair nessa cilada? Essa é antiga, mas ainda cola, né, Salsi? Olha só, a orientação é jamais clicar em links recebidos por mensagem ou por e-mail e nem confiar em anúncios nas redes sociais. Entre sempre nos sites oficiais, digitando o endereço no navegador. Salsi, Sérgio. Obrigada, Patrícia. Na dúvida, desconfia até da sombra, né, Patrícia? Sempre, Sérgio. A liberdade de imprensa está em declínio no mundo.
O alerta é da ONG Repórteres Sem Fronteira, que divulgou hoje o relatório anual sobre a situação da imprensa em 180 países. Segundo o documento, grandes plataformas digitais ameaçam a sobrevivência de veículos de comunicação. Ter acesso à informação séria e confiável está difícil em boa parte do mundo. Em vermelho no mapa estão os países onde os jornalistas têm menos liberdade para trabalhar. Entre eles estão Rússia e China. Na América Latina, o destaque é a Venezuela, onde existe censura, ameaças e perseguição constante. No Haiti, o jornalismo virou profissão de alto risco com a violência de gangues. O Brasil é um dos poucos países da região que apresentaram melhora no indicador, subindo 19 posições em relação à última pesquisa. O relatório destaca o papel das grandes plataformas digitais que não são regulamentadas e usam, mas não pagam pelos conteúdos jornalísticos produzidos por empresas de comunicação. Mesmo assim, ficam com grande parte da publicidade. No ano passado, foram mais de 247 bilhões de dólares em anúncios nas redes sociais, quase 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A migração dos anunciantes e a conduta dessas empresas estão comprometendo a liberdade de imprensa em todo o mundo, avalia o presidente da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Um terremoto de 7,5 graus, numa escala que vai até 10, atingiu regiões do Chile e da Argentina. O epicentro foi no mar, a 10 quilômetros de profundidade. O tremor também foi sentido em áreas costeiras da Argentina, que já tinha enfrentado um terremoto de magnitude 5,9 nesta semana. Cerca de 1.800 pessoas precisaram deixar as casas na região de Magalhães, no sul do Chile. As autoridades emitiram um alerta de tsunami para cidades litorâneas. Equipes de resgate seguem atuando na região. A seguir, maestro João Carlos Martins, um dos maiores músicos do Brasil, se despede dos palcos internacionais. E no esporte, o jogaço pelo Brasileirão, com transmissão da Record, R7 e Play Plus. Cruzeiro recebe o Flamengo neste domingo no Mineirão, em jogo que marca o reencontro do rubro-negro com o ídolo Gabigol. O Jornal da Record mostra agora uma situação estarrecedora que tem se tornado frequente no submundo da internet. Uma criança é ameaçada, brutalizada e exposta a uma tortura coletiva numa rede social. Nossas equipes acompanharam uma investigação da polícia em um caso classificado como estupro virtual. O episódio traz um alerta para os pais e também para as autoridades. Que menina burra, velho. Burra, cara. Tô falando que ela tem no máximo 11 anos. Eita, tá sangrando. Tá chorando. Esses comentários são de agressores, homens e mulheres, meninos e meninas, que assistem ao que é chamado de estupro virtual de uma criança. As imagens são perturbadoras e não serão exibidas. Ela tá deitada no chão do banheiro. Fala pra ela beber água do vaso. Mano, onde ele achou essa criança? A vítima, em sua maioria mulher, fica nua, exposta numa arena onde entram inúmeros agressores, porque é ao vivo, é transmitido ao vivo, e eles começam a perpetrar atos cruéis. Para atrair as vítimas antes dos abusos, os agressores demonstram um falso interesse por elas. Elas são cooptadas muitas vezes nos jogos online. Inicia-se um namoro virtual, o que é muito comum, é o mundo deles hoje em dia. Eles trocam conversas, nudes, e quando ela manda o primeiro nude, acabou. E aí, de posse desse material já mais íntimo, mais comprometedor, eles começam a chantagear essas vítimas, né? E aí começam as torturas, os estupros virtuais, a obrigação delas de se automutilar. Segundo a polícia, atos criminosos assim têm sido frequentes na plataforma digital Discord. É uma rede social que reúne pessoas em salas de bate-papo, chamadas servidores, que os usuários chamam de panelas. Então, o que seria uma panela? É um grupo de pessoas com um interesse em comum. Mas, de um tempo para cá, o Discord começou a ser usado por criminosos. Quando conseguem atrair uma nova vítima para o servidor, os agressores
sobem na hierarquia do grupo, conquistam mais respeito e admiração entre os jovens envolvidos nesse tipo de crime, status que normalmente eles só conseguem no mundo digital. Mas para as meninas, submetidas a um estupro virtual ou a um ritual de automutilação, as consequências são reais. Elas ficam com marcas no corpo e carregam traumas psicológicos. O que acontece com essa vítima hoje? Hoje, eu diria que ela não tem nem noção do que aconteceu com ela. Ela só tem vergonha da exposição. Ponto. Ela vai ser a minha futura vítima de violência doméstica. Neste outro trecho da gravação, depois dos abusos, o agressor de apenas 16 anos submete a vítima, que tem 12, a mais torturas psicológicas. Implora por desculpa, implora por perdão agora. A vítima que foi ali exposta, acreditando num agressor que inicialmente não era um agressor, era só um namorado, ela cedeu algumas fotos num primeiro momento de livre e espontânea vontade e depois, quando ela se recusa, ela começa a sofrer as extorsões. Para identificar vítimas e agressores, policiais deste núcleo de observação de crimes digitais se infiltram nas páginas da plataforma. Na primeira fase da operação, a gente tinha 100 vítimas catalogadas e hoje a gente tem 600. Nós não vamos descansar enquanto cada um deles não for responsabilizado pelo que fizeram. Quando os casos são graves, quando envolvem violência contra outras pessoas, esses casos de automutilação, estupro virtual, eles recebem normalmente a medida socioeducativa de internação. Especialistas reforçam a importância da regulação do conteúdo nas plataformas digitais. Se a gente não enfrentar o modelo de negócios dessas empresas numa regulação democrática, que seja debatida com a sociedade como um todo, que não tenha o objetivo de cercear a liberdade de expressão de ninguém, mas que coloque esse direito fundamental em equilíbrio com outros direitos, a gente vai pular de um problema para outro, de uma tragédia para outra, e a gente vai continuar perdendo vidas, e tendo direitos violados no ambiente digital. A juíza da Vara da Infância e da Juventude defende ainda que os pais devem monitorar de perto as atividades dos filhos nas redes sociais. Os pais têm muito medo da rua, como se estando dentro do quarto, com o celular na mão, com o tablet, com o computador ligado na internet, como se isso fosse seguro, e não é. A gente precisa entender que a internet ela é a rua, só que é uma rua virtual. Por nota, a plataforma Discord afirma que colabora com as autoridades na identificação de indivíduos. Diz ainda que tem políticas rigorosas que incluem a remoção de conteúdos violentos, o banimento de usuários e o desligamento de servidores. E que no caso específico mostrado na reportagem, as contas foram removidas. Para os pais das vítimas de crimes virtuais, a orientação é procurar a polícia. Primeiro, fazer um print de tudo, salvar todas as conversas, não apagar, porque às vezes as pessoas têm um primeiro impulso de apagar tudo para se livrar daquela situação. Mas quando apaga, acaba destruindo as provas e fica mais difícil investigar. Então, procura a polícia e aí a polícia vai investigar e chegar até esses criminosos. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão, assunto para Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Fara, Lupe não resistiu à pressão dos últimos dias. Boa noite. Já era esperado, né, Sérgio? Boa noite a você, a Salsi e a todos que acompanham o Jornal da Record. A permanência de Carlos Lupe, se tornou insustentável após a divulgação dos desvios bilionários de benefícios do INSS. A repórter Vanessa Lima tem outras informações ao vivo. Olá, Vanessa, boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O presidente Lula aceitou o pedido de demissão de Carlos Lupe durante um encontro que não estava previsto na agenda oficial. A saída do ministro já era dada como certa por auxiliares de Lula por causa do desgaste causado pela operação da Polícia Federal, que revelou descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS. Na avaliação do Planalto, Lupe demorou para apresentar uma resposta às denúncias, o que aumentou o estrago causado à imagem do governo. O ministro comandava a pasta desde o início do terceiro mandato de Lula e foi indicado pelo PDT, partido do qual é presidente licenciado. Quem assume o ministério é o ex-deputado federal Volney Queiroz, atual secretário executivo da Previdência. A exoneração de Lupe e a nomeação de Volney devem ser publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial. Fara. Obrigado por suas informações, Vanessa. A Advocacia Geral da União e o novo presidente do INSS se reuniram para discutir como será feita a devolução do dinheiro descontado indevidamente de milhões de beneficiários.
O ministro Jorge Messias e o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, se encontraram na sede da Advocacia Geral da União. O tema foi como devolver o dinheiro descontado de forma indevida de aposentados e pensionistas. Nos primeiros dias de trabalho, Gilberto Valer Júnior também terá que remontar parte da equipe do INSS. Além do ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, que é suspeito de agir para liberar descontos em folha, outros integrantes da diretoria são investigados e foram afastados. Stefanuto nega as acusações. De acordo com as investigações, Virgílio Antônio Filho, ex-procurador do INSS, foi afastado por suspeita de receber propina de mais de 18 milhões de reais. André Fidelis, ex-diretor de benefícios, teria recebido 5 milhões de reais por meio da empresa do filho dele. E Alexandre Guimarães, ex-diretor de governança, planejamento e inovação, teria recebido 313 mil reais. As investigações também indicam que foram apreendidos 200 mil dólares, o equivalente a mais de 1 milhão e 100 mil reais, com o policial federal Felipe Roters Coutinho. Imagens do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mostram um agente usando a viatura da Polícia Federal para levar o ex-procurador do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro, e o empresário Danilo Trento, de uma área restrita do terminal até o espaço da aviação executiva. O carro só poderia ser usado em serviço. Dados do INSS mostram que mais de 4 milhões de beneficiários podem ter sido prejudicados. Esse número corresponde aos contratos ativos, com as 11 entidades investigadas por fraudes. Mas o total exato de vítimas só será conhecido ao final das investigações. A defesa de Alexandre Guimarães informou que ele não tem nenhum envolvimento com a fraude no INSS. Os advogados de Felipe Coutinho negaram qualquer vínculo dele com os desvios. Os outros investigados foram procurados e não se manifestaram. O INSS anunciou que vai processar as empresas envolvidas nas fraudes e a Advocacia Geral da União, a AGU, vai investigar agentes públicos. Um plano de ressarcimento está em fase final e deverá ser enviado logo à Casa Civil. Eu fico por aqui, mas tem outras notícias de Brasília para você que acessa o r7.com. Agora a gente volta à bancada em São Paulo. Salce e Sérgio. Obrigado, Fara. Familiares e amigos e fãs se despediram hoje da cantora Nana Caymmi. Ela teve falência múltipla dos órgãos e morreu ontem, aos 84 anos. A despedida foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É uma heroína para mim como mãe. Teve períodos difíceis, entubada. Gilberto Gil esteve no velório e elogiou a cantora. Ele e Nana foram casados por 2 anos. Inigualável. Nana é inigualável. Nas redes sociais, Milton Nascimento postou uma foto antiga com a cantora e disse que perder Nana Caymmi é perder parte da própria história dele. Nana estava internada desde julho do ano passado, quando deu entrada neste hospital com arritmia cardíaca. Segundo a equipe médica, a morte foi causada por falência múltipla dos órgãos. Filha de Dorival Caymmi, ganhou projeção nacional quando participou do Festival de Música da Record. A voz, sempre marcante de Nana Caymmi, se destacava nas parcerias com grandes nomes da MPB, como Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ao longo da carreira, a cantora conquistou diversos palcos como esse, aqui no Brasil e no exterior. Para mim, aquela que reunia técnica, timbre de voz, sentimento. Nós somos uma família já de compositores, de cantores, sempre envolvido com música. Fica muita saudade, sim. Não se esqueça de mim. O ex-presidente Fernando Collor está em prisão domiciliar. Ele vai cumprir a pena em um prédio de luxo em Maceió. É com vista para a orla, na cobertura deste prédio com 600 metros quadrados, 5 suítes, que vale 9 milhões de reais, que o ex-presidente Fernando Collor vai cumprir prisão domiciliar. Ontem, ele deixou o presídio escoltado por veículos de luxo, depois de ser submetido ao exame de corpo de delito. Durante a prisão domiciliar, Collor precisa cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, entregar os passaportes e não receber visita.
a não ser de médicos, advogados, parentes e pessoas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, acatou o pedido da defesa e do parecer da Procuradoria-Geral da República. A justificativa é a idade avançada e as doenças Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. Para a defesa dele, a prisão pode agravar o quadro de saúde. Mas na audiência de custódia realizada na semana passada, Collor negou tomar remédios. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. O ex-presidente foi detido no dia 25 de abril, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por ter recebido mais de 20 milhões de reais em propina em contratos na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Em meio a uma guerra comercial, a economia dos Estados Unidos gerou mais empregos do que o previsto para o mês de abril. O relatório mostrou que 177 mil postos de trabalho foram criados, bem acima da previsão de 138 mil para abril. Entre os setores mais beneficiados estão o de saúde, transporte, lazer e atendimento ao público. Os dados da geração de emprego fizeram a Bolsa de Nova York fechar em alta nesta sexta-feira. Hoje, a Casa Branca também divulgou um projeto orçamentário que prevê o maior investimento da história em defesa e segurança interna. Segundo Trump, as Forças Armadas terão o equivalente a mais de 5 trilhões de reais. O governo pretende economizar em outras áreas como educação, saúde e meio ambiente. Donald Trump ainda disse que os preços da gasolina e dos alimentos caíram e que, sem inflação, o Federal Reserve, o Banco Central americano, deveria reduzir a taxa de juros. Na política externa, o governo americano espera por boas notícias. O governo chinês sinalizou hoje a possibilidade de uma nova rodada de negociações tarifárias em breve, já que os Estados Unidos deram o primeiro passo em busca de um acordo. A mídia estatal chinesa afirmou que Pequim está avaliando uma proposta enviada pelo governo americano. Em nota, o Ministério do Comércio da China declarou que espera sinceridade por parte dos Estados Unidos e que o país precisa corrigir suas práticas equivocadas e cancelar as tarifas unilaterais. A rede social TikTok foi multada pela União Europeia por não garantir a proteção de dados de usuários. O bloco europeu anunciou que as multas chegam a 530 milhões de euros, cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com o Departamento de Regulação, a empresa não fez o suficiente para impedir que informações fossem acessadas por serviços estatais chineses. A plataforma admitiu que hospedou dados de usuários europeus no país asiático, o que não é permitido. A empresa deve pagar a multa em 6 meses. O TikTok anunciou que planeja recorrer da decisão e que nunca repassou dados de usuários para o governo chinês. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje com São Paulo e Fortaleza. E no domingo tem Cruzeiro e Flamengo, jogão ao vivo na tela da Record, no R7 e Play Plus, a partir das 6 da tarde. E quem está hoje aqui com a gente é o Bruno Lohans. Bruno, boa noite para você. E pelo lado do Cruzeiro, Dudu está de saída, é isso mesmo? Pois é, Salsi. Boa noite a você, Sérgio. Boa noite a quem acompanha o JR. Hoje à tarde, o Cruzeiro e o jogador entraram em um acordo e o Dudu não é mais atleta do time mineiro. Foi feita a rescisão imediata do vínculo contratual. A torcida, que também estava na bronca com ele, promete lutar o Mineirão para o clássico contra o Flamengo no domingo. Palco do clássico deste domingo passa pelos últimos ajustes. Mais de 50 mil pessoas devem lotar as arquibancadas do Mineirão. Estar aqui no Mineirão é sensacional e a torcida faz toda a diferença. O Cruzeiro agora vai embalar. Passou a fase ruim, agora só a fase boa. O Cruzeiro chega embalado com a vitória por 2-0 contra o Vila Nova de Goiás no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Caio Jorge marcou os 2 gols da partida ainda no primeiro tempo. Hoje foi encerrado o ciclo do atacante Dudu no Cruzeiro.
O clube informou que chegou a um acordo com o atleta para a rescisão imediata do vínculo contratual. Os times não vivem bons momentos apenas na Copa do Brasil. Cruzeiro e Flamengo ocupam posições de destaque na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder invicto com 14 pontos e o Cruzeiro ocupa o 4º lugar com 10. O retrospecto recente do confronto é favorável ao Flamengo. Desde que o Cruzeiro voltou à Série A em 2023, ainda não venceu o rival de domingo. Foram 3 vitórias rubro-negras e 1 empate. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e é um jogo para a gente pontuar aqui em casa. Vai ser um grande jogo, um clássico nacional, 2 equipes gigantes no futebol brasileiro. Vai ser muito difícil, mas, cara, a gente está preparado, a gente tem se dedicado ao máximo. Cruzeiro e Flamengo você acompanha no domingo, ao vivo na Record, no Play Plus e no R7, a partir das 6 da tarde. E um dos jogos mais esperados pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece amanhã entre Corinthians e Internacional. A primeira impressão foi no interior. Dorival Júnior recebeu o apoio da torcida. Depois de vencer na estreia pela Copa do Brasil, chegou a vez de experimentar o apoio dentro da Neoquímica Arena. Ter agora a fiel torcida, uma torcida que eu joguei N vezes contra e que para mim sempre foi um diferencial, já é um fator que eu não tenho dúvidas que fluirá de uma maneira muito positiva. Amanhã será pelo Brasileirão e o Internacional não é qualquer adversário. Na 6ª posição, o confronto com o Colorado carrega a rivalidade desde a final de 1976, com a vitória gaúcha. Dorival trabalhou com a equipe hoje aqui no centro de treinamento do clube e deve ter a volta ao time titular de Ranieri, Carrijo e Yuri Alberto. Os 3 entraram apenas na 2ª etapa da vitória contra o Novo Horizontino. Esse vai ser também o primeiro jogo comandando o camisa 10, craque e popstar corintiano. E certamente o novo treinador espera por mais um show do holandês, mas dessa vez com a bola e não com o microfone. No feriado, Memphis cantou a música que fala do Corinthians ao lado de MC Hariel, num show no estádio 1º de Maio em São Bernardo. Recuperado de lesão, o atacante já treinou e é esperado em campo com roupa menos estilosa e a tradicional faixinha. Além de Corinthians e Internacional, o sábado do Brasileirão terá também Fluminense contra o último colocado, Sport, no Maracanã, um confronto nordestino entre Ceará e Vitória, e ainda o Bahia, embalado depois de vencer o Palmeiras, que joga em casa contra o Botafogo, atual campeão. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? O Botafogo tem uma equipe que foi campeão ano passado, trouxe novos jogadores, é um novo treinador, mas dentro de casa temos que fazer o resultado e vamos lutar para fazer mais um bom jogo. Depois de mais um tropeço em casa, um empate com o CRB pela Copa do Brasil, o Santos se aprofunda na crise. Bruno, não está nada fácil para o novo técnico. Pois é, não está nada fácil, porque já mudou a comissão técnica e agora, depois da chegada do Kleber Xavier, né, ainda tem muita coisa para acontecer, mas ele não tem muito tempo para trabalhar. Ele precisa acreditar ainda mais na recuperação do time. Foi a primeira vez que Fábio levou as filhas para assistir a um jogo na Vila Belmiro. Os 3 viram um empate com sabor de derrota. Eu que vivi a década de 90, pensei que ia ser o momento mais difícil do Santos, mas eu estou vendo que esse momento está sendo pior. 1-1 em casa contra o CRB pela Copa do Brasil. Um adversário que nem está na Série A, mas que tem dado trabalho para o Peixe, desde a Série B do ano passado. Além dos muitos desfalques por causa de lesões, incluindo o Neymar, o Santos precisa lidar também com a insatisfação da torcida. No final do jogo de ontem, teve tumulto dentro e fora do estádio. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, se pronunciou hoje por meio das redes sociais e pediu paciência. Kleber Xavier, o novo técnico apresentado essa semana, sabe da urgência por resultados. Tem uma série de detalhes que a gente vai, com o tempo, podendo mudar um pouquinho essa estrutura e esse momento que o clube está vivendo, né?
que o grupo está vivendo. Desde o início da temporada, o Santos contratou 11 jogadores, incluindo o craque Neymar, e já trocou de técnico. Mesmo assim, nos últimos 8 jogos, tem apenas uma vitória e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é neste domingo, contra o Grêmio, fora de casa. Quando o Neymar está em campo, é outro time, quando não está, é isso aí que a gente viu ontem. E amanhã tem decisão no Campeonato Amapaense. Vale vaga na final da competição. O jogo de volta da semifinal entre Independente e Oratório, que a TV Equinócio, nossa afiliada no Amapá, vai transmitir a partir das 4 horas da tarde. No primeiro jogo, entre as duas equipes, o Oratório venceu o Independente por 2-0. E como fez a melhor campanha na primeira fase, pode até perder por 2 gols de diferença, que estará na decisão do estadual. O Al Hilal anunciou a demissão do técnico Jorge Jesus. A eliminação nas semifinais da Champions da Ásia diante do Al Ahly foi a gota d'água para a queda do português. O técnico segue como uma das opções da CBF para treinar a seleção brasileira. E marque na agenda, domingo tem o jogão Cruzeiro e Flamengo ao vivo a partir das 6 da tarde aqui na Record, no R7 e no Play Plus. Salce, Sérgio. Obrigada, Bruno. Um dos maiores músicos do Brasil anunciou que vai sair de cena. João Carlos Martins, o pianista e maestro, que já venceu tantos obstáculos por amor à música, descobriu recentemente uma nova doença. Agora, aos 84 anos, promete superar mais este obstáculo. Uma lição na arte e na vida. O silêncio reverente do público anunciava mais do que um concerto. A noite tinha um protagonista. Aos 84 anos, João Carlos Martins subiu ao palco da Sala São Paulo, no centro da capital paulista, para reger a Orquestra Baquiana Filarmônica SESI SP. Uma noite para ouvir Tom Jobim, Villa-Lobos, John Williams e, claro, Johann Sebastian Bach. O maestro é considerado um dos maiores intérpretes do compositor alemão no mundo. João Carlos Martins está prestes a encerrar o ciclo intenso de espetáculos mundo afora. A última apresentação internacional está marcada para o dia 9 de maio em Nova York, nos Estados Unidos. A aposentadoria foi anunciada recentemente em uma rede social. Aqui no Brasil, o maestro pretende diminuir cada vez mais a presença em concertos. São 76 anos de dedicação à música clássica, trajetória reconhecida mundialmente pelo talento e também marcada por problemas graves de saúde. As luvas biônicas que usa nos concertos devolveram ao artista o prazer de voltar a tocar piano. A distonia focal é um distúrbio neurológico que, no caso dele, afetou os movimentos das mãos. Considerado raro, não tem cura. Foram dezenas de cirurgias desde a adolescência para controlar os efeitos da doença, conta um médico que acompanha o maestro há 5 anos. Aprendeu a tocar só com a mão esquerda, fez vários concertos de mão esquerda e, infelizmente, ele teve um trauma de crânio em um dos concertos que ele fez no leste europeu. Então ele ficou com mais deficiência ainda. A força que ele tem pela música o fez vencer. O que o salvou de continuar tocando maravilhoso piano como ele tocou hoje é que ele tem aquela luva que dá força aos músculos dele para ele poder tocar. Há poucos meses, a descoberta de um câncer de próstata impôs ao maestro mais um desafio. Mas ele não se curva nem perde o bom humor. Graças a Deus a operação foi um sucesso. O pós-operatório foi dramático, mas eu me sinto... É a 31ª operação na minha vida. Eu até gosto já de anestesia. Em uma noite memorável, João Carlos Martins regeu, tocou piano como quem desafia o tempo, a dor e as limitações do próprio corpo. Deixou claro que o término de um ciclo não representa o fim do caminho. Aplausos emocionados encerraram o concerto que antecede a despedida de João Carlos Martins dos palcos internacionais. Será o início do próximo capítulo da carreira do maestro. Para ele, um novo começo.
Você sempre tem que ter um objetivo na vida. E os meus objetivos continuam, principalmente na educação musical para crianças, para aí sim, tudo que eu fiz até agora eu achei muito bom para mim, para a forma como eu pude transmitir emoções, mas legado ainda não deixei. O legado eu pretendo deixar através da educação musical. Grande maestro. Nós voltamos amanhã com mais informações. À 00:30 tem mais JR e você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. Logo depois de Reis, tem divisão dos quartos no Power Couple. E em seguida, Quilos Mortais. Não perca. Boa noite, cuide-se. Tchau. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.